Olá! Na última sexta-feira, o vereador Guilherme do Salão esteve em Ribeirão Pires. O parlamentar foi visitar uma clínica pública terapêutica de cannabis medicinal. O vereador Guilherme do Salão teve um projeto de lei aprovado na Câmara que institui a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol. Pensando nisso, o parlamentar foi até a cidade de Ribeirão Pires conhecer a primeira clínica pública do Brasil de cannabis medicinal produzida no país. A prefeitura daquela cidade está em parceria com a Associação Flor da Vida, que garante a oferta de óleos feitos à base de canabidiol. O parlamentar foi recebido pelo prefeito Guto Volpi e o vice-prefeito Rubens Fernandes, o Rubão. Muito satisfeito. A gente está aqui na primeira clínica, medicinal, canabidiol, tratamento, acolhimento às famílias, Eles já estão aqui pensando em expandir já esse espaço, Já estão preparando aí um outro local para ter até terapias ocupacionais, Dentro de todo esse parâmetro, Washington, onde eu pude conhecer também a distribuição, o fluxo, no atendimento, passa pelo médico, tem todo o acolhimento através da assistente social, A gente também tem aqui o pessoal da associação, que é quem produz, e produz, além de produzir, planta também, então eles colhem, faz todo esse processo e a distribuição aqui também. Então é um complemento, Washington, trabalhando em conjunto, a prefeitura dando as mãos, junto com a associação, junto aos deputados também através da emenda, o deputado Caio França, o deputado Suplicy, onde pôde contribuir e ver aqui a dedicação dos funcionários também é muito importante. Eu pude conhecer, além disso, o produto também. Agora, o legal disso tudo é que no começo houve um certo preconceito e hoje a população já abraçou isso, não é? Sim, eu acho que, conforme a gente fala, a gente tem que vencer esses tabus. Eu acho que não tem como a gente não falar do canabidiol e não vir um pouco essa parte do tabu. A gente tem que vencer esses preconceitos, Até porque trazendo informação, eu acho que isso modifica um pouco a nossa opinião aí, Traz um certo esclarecimento para a população, que é o que eu quero levar, Falar aí também com o governo municipal para, através desse exemplo aqui, da gente ver a clínica abraçando a população, tendo esse tratamento, a gente poder levar para Cubatão. O vereador Edmar Oldani é o autor do projeto em 2022, junto com o atual prefeito, que naquela época era vereador. Segundo ele, existia um preconceito, mas aos poucos todos foram entendendo o benefício de óleos produzidos à base de canabidiol. Hoje as coisas mudaram muito, A medicina acho que avançou, as pessoas que realmente falam o que não sabem, tinham que estudar mais. Hoje a repercussão é enorme, coisas que vêm de longe, vereadores, prefeitos, querem entender realmente. Eu sou formado engenheiro ambiental, na verdade não entendia nada sobre isso. Eu queria colocar no SUS, para pessoas que têm as necessidades, Alzheimer, Parkinson, pessoas que têm crianças com TEA e diversas outras, as pessoas ansiosas, E estudei sempre nessa parte e percebo que hoje a loucura da procura é muito grande. Sem dúvida, a população, quando ela sente os benefícios da cannabis, pode ter efeito colateral? Sim, como tudo, mas são mínimos e muito bem controláveis. Seguro. Não existe morte diretamente ligada a nenhum componente da maconha ou da cannabis para o uso medicinal, depende da concentração e do produto. Nós não temos morte direta, efeitos colaterais são mínimos, muito bem controlados e o principal, os benefícios são extremamente fantásticos. Veja agora outros destaques dessa edição. Cubatão realiza o tradicional desfile cívico do município em comemoração aos seus 76 anos. Marcha para Jesus marca o encerramento das comemorações do aniversário do município de Cubatão. E ainda as informações do esporte, a nossa previsão do tempo de hoje e o quadro Saúde Plena com Lidiane Chaves, agora na sua hora do almoço. Começamos mais uma semana, tem feriadão chegando por aí, 14 de abril de 2025. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, uma excelente semana e uma boa tarde para você.
Abrimos essa edição com as comemorações dos 76 anos aqui de Cubatão. No último final de semana ainda tinham essas comemorações acontecendo no aniversário da cidade. Olha, foi na principal avenida da cidade, no centro, a 9 de abril, recebeu o tradicional desfile cívico, contando com a presença de diversas autoridades, além de belas apresentações. Dando continuidade às festividades dos 76 anos de aniversário da cidade de Cubatão, a Avenida 9 de Abril recebeu no último sábado o desfile cívico municipal, que contou com o hasteamento das bandeiras do Brasil pelo prefeito César da Silva Nascimento, o vereador Marcos Roberto Silva Utinho, representando a Câmara de Cubatão, hasteou a de Cubatão, e o capitão Freire, do Batalhão de Infantaria Aeromóvel de São Vicente, hasteou a bandeira do estado de São Paulo. Na sequência, todos ouviram atentamente o hino nacional, tocado pelos músicos do Exército, e o coral Zanzalá cantou o hino de Cubatão. Vários representantes do Poder Executivo marcaram presença no desfile, assim como vários vereadores da cidade, que também estiveram presentes prestigiando a solenidade. O secretário de Cultura, Omar Bermedo, mostrou-se satisfeito por mais essa realização no mês de aniversário de Cubatão. É uma festa para toda a comunidade da cidade de Cubatão, aos 76 anos, e encher a Avenida 9 de Abril neste sábado com lindo sol, trazer as famílias, os pais, as crianças, ver a alegria dessas crianças fazendo esse desfile cívico, com a participação do 2º Batalhão de Caçadores de São Vicente, com o pessoal da Aeronáutica. É a credibilidade, é uma honra estarmos recebendo os militares mais uma vez aqui na cidade de Cubatão para comemorar com muito respeito e lealdade os 76 anos da cidade de Cubatão. Os comandos de defesa antiaérea do Exército, da Base Aérea de Santos, do 6º Grupamento de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar abrilhantaram o desfile, e a UME Princesa Isabel teve a responsabilidade de abri-lo. Várias instituições das cidades e secretarias desfilaram e, mesmo com bastante sol, receberam os aplausos do público presente. A maioria das pessoas e crianças que desfilaram, ao passar em frente ao palanque montado na avenida, fizeram questão de abraçar o prefeito César Nascimento, e ele agradeceu o povo cubatense pela colaboração desta grande festa maravilhosa que é o desfile cívico. Com certeza, a gente fica muito feliz, Washington, porque o desfile foi maravilhoso, nossas crianças estavam lindas aqui na avenida. A gente aproveita para agradecer primeiramente a Deus por dar essa oportunidade e esse dia maravilhoso para que houvesse essa festa maravilhosa. Mas é importante também a gente agradecer a todos os trabalhadores da educação, a todo o servidor público que hoje estava empenhado para que esse desfile maravilhoso acontecesse. E agradecer um agradecimento especial ao cidadão cubatense, ao cidadão, a cidadã cubatense que veio aqui e prestigiou nosso desfile. O Hospital Municipal de Cubatão realizou um treinamento para os colaboradores da unidade. 44 profissionais de enfermagem, pediatria, UTI neonatal, setores de alojamento participaram das atividades. O objetivo foi instruir esses profissionais em casos de atendimento no processo de medicação e também emergências como engasgamentos, tá? A iniciativa faz parte de uma série de ações realizadas pelo Comitê de Humanização do Hospital Municipal Cubatense. No último final de semana, a cidade de Cubatão realizou mais uma edição da Marcha para Jesus. O evento encerrou a comemoração a semana comemorativa, dos 76 anos do município. Jesus é o Senhor de Cubatão. Esse foi o tema da 22ª Marcha para Jesus. O ponto de encontro foi na Praça do Crevim, e fiéis de outras cidades da Baixada e do Estado, como o Motorclube Águia de Cristo de Bertioga e a Assembleia de Deus Missão Suzano, compareceram. Com muita animação e louvor, a caminhada que percorreu as ruas da cidade parou em frente ao Hospital Municipal de Cubatão, onde o pastor Carlos Roberto fez uma oração. Em frente ao complexo de saúde da nossa cidade, que agradecemos pela... Na Avenida 9 de Abril, os comerciantes da cidade também receberam uma oração. Crianças, jovens, adultos e idosos participaram desse momento, que representa muito mais do que andar pelas ruas da cidade. É uma demonstração de fé e um momento para glorificar o nome de Deus. Para mim, o que
representa é uma oportunidade do nome de Deus ele ser glorificado, sem vergonha, sem ser escondido. Tem tanto show por aí, né? Aniversário de Cubatão, vários cantores vieram, o pessoal estava aqui pulando, estava aqui dançando, gritando. E a gente também tem que pular e gritar e dizer que Jesus vive, que Jesus ele vai voltar, vai buscar a igreja e essa é a nossa esperança. Então é uma oportunidade de falar do nome de Jesus para todo mundo ouvir e para todo mundo saber que Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Nessa marcha para Jesus, eu saio lá de São Vicente para vir aqui todo ano em Cubatão glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É com bênção para nós. A Marcha para Jesus foi organizada pela Unipec, União de Pastores e Ministros Evangélicos de Cubatão, e contou com o apoio da Prefeitura da cidade. Vereadores do Legislativo cubatense, o secretário de Governo Alain Matias e o prefeito César Nascimento marcaram presença no evento. A gente costuma dizer que a Marcha para Jesus, a gente não tem religião, não tem placa de igreja, são os cristãos, as pessoas que comungam da mesma fé, participando desse laço, desse evento. O governo municipal vem atuando forte na cultura, nos eventos da nossa cidade, trazendo de volta a família, o cidadão para a rua, para participar dos eventos. E eu me sinto muito feliz, grato a Deus, não só por participar, mas por também poder ajudar a organizar tudo isso. Que a gente continue nessa rota aí do progresso e que Cubatão caminhe a passos largos para esse desenvolvimento cultural. Então hoje a gente convida a família cubatense para guardar um dia, para a gente agradecer aquele que fez tudo por nós. Então hoje para mim é um privilégio, um momento de muita alegria, estar nessa festa linda e maravilhosa e que todas as honras, todas as glórias chegam para cá Ele, aquele que tudo criou, aquele que nos conduziu até esse momento, para o Senhor Jesus. Cubatão pertence ao Senhor Jesus e eu só tenho a agradecer ao povo cubatense, agradecer à cidade de Cubatão e agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje podendo participar desse momento maravilhoso. Após caminhar pelas ruas da cidade, o ponto de encontro dos fiéis foi o cartódromo municipal, onde eles puderam acompanhar os shows dos Ministérios de Música de Cubatão e de outras cidades da região. Mas o principal show da noite ficou por conta da dupla Jefferson e Suelen. Pela primeira vez na cidade, na Marcha para Jesus cubatense, uma das principais duplas do mundo gospel trouxe para Cubatão suas músicas que louvam, adoram e aproximam os fiéis a Jesus. Fala, gente, muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui nessa cidade abençoada, é isso que nós queremos declarar nessa noite, muitas bênçãos, né? Adorar o Senhor com cada um de vocês. Estamos muito felizes, é uma alegria para a gente em cada lugar que a gente passa, em cada cidade, tem sido maravilhoso. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado através, né, das canções, das palavras liberadas. Eu acredito muito nisso, então maravilhoso, gente. Muito feliz de estar aqui mesmo. Deixar uma palavra para vocês e dizer para vocês não andarem por vista, mas andar por fé. Meu conselho para vocês é que vocês estejam no centro da vontade do Senhor. Se vocês estiverem no centro da vontade dEle, eu tenho certeza que será extraordinário, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então não viva a sua vida da forma que você bem entender, mas viva na direção dEle, no propósito dEle, que você será bem sucedido. Deus te abençoe. A Secretaria de Saúde de Cubatão participou do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde aqui do estado de São Paulo. O encontro tratou de temas como atenção básica, assistência farmacêutica, mudanças climáticas e promoção em saúde e também saúde digital. O presidente do Banco Central anunciou mudanças para o Pix, a ferramenta de transferência mais utilizada ultimamente. Uma delas é a utilização da forma de pagamento como garantia de empréstimos. Na celebração dos 60 anos do Banco Central, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, anunciou uma série de medidas que serão realizadas com o Pix, como o uso dele na garantia de empréstimos, além da continuidade do Banco Central na melhoria da segurança do Pix. A gente pretende entregar uma série de inovações envolvendo a agenda evolutiva do Pix, e se eu esquecer de alguma coisa, o Renato aqui me corrige, por favor, mas desde a ideia de a gente poder fazer o Pix por aproximação, que já está hoje parcialmente sendo utilizado pela população, que vai aumentar a segurança de você conseguir fazer o pagamento, vai ser mais simples você fazer esse tipo de pagamento, vai melhorar a usabilidade para o cliente. O chamado
Pix parcelado, que é a intenção de oferecer alternativas para a população mais competitivas, de poder comprar pagando parcelado com taxas que sejam mais competitivas e mais interessantes para o cidadão. O chamado Pix como garantia, para quem empreende, para quem não tem uma remuneração fixa, mas ter uma remuneração recorrente e poder usar a sua chave Pix ali como garantia. Evoluir no processo de segurança do Pix com a agenda do MB, onde a gente vai conseguir rastrear os recursos em função de golpes e a gente possa conseguir acompanhar esses recursos. As datas para a implementação desses serviços já estão definidas. O Pix parcelado, que permitirá que o pagador possa parcelar uma transação, entrará em vigor em setembro deste ano. E o Pix Garantia, que visa auxiliar os empreendedores e permitir que as empresas ofereçam os valores a receber como garantia em operações de crédito e possibilitando deixar mais barato os juros de linhas de crédito a partir de 2026. E agora chegou o momento de saber o que rolou no esporte no final de semana com o repórter Lucas Sena. Vai entrar em campo comigo, Lucas Sena, então. Chega mais, chega junto. Boa tarde para você, tudo certo? Tudo certo. E você, como é que tá? Eu tô descansado, tranquilo. Depois desse tempo aí, você ficou 5 dias seguidos descobrindo os shows aqui em comemoração ao 76 anos de Cubatão. Tá revigorado, reforçado? Bem revigorado, bem reforçado. Feliz em estar de volta, né? Fazer externo é muito bom, mas a gente tá aqui de volta também para levar informação. E aí, fazer esse apanhado do final de semana, né, Luquinhas? Tiveram vários times, na verdade, aí jogando, né? Começamos então com o Palmeiras e o Corinthians aí. O Palmeiras ganhou do Corinthians, Lucas Sena. Pois é, Jefferson Santos. O Palmeiras e o Corinthians que se enfrentaram na final do Campeonato Paulista. A gente até comentou, né, que o torcedor do Palmeiras estava incomodado. Acredito que foi uma gota, né? Não uma gota, um rio, um oceano de felicidade. Até porque ganhou do seu maior rival, o Corinthians, né? E foi um jogo assim onde o Palmeiras foi superior do começo ao final. O Corinthians muito diferente daquilo que o torcedor corintiano vem acostumado. Tanto é que o Corinthians, quando tentou resolver o jogo, já era tarde, né? Porque o Palmeiras fez os 2 gols, assim, no intervalo de 5 minutos e logo no primeiro tempo. O primeiro gol saiu de uma cobrança de lateral, a bola ficou pingando, né, digamos assim, a área corintiana. O Corinthians coxou na marcação, deu uma pane, como diria aquela música, né? Pane no sistema. A bola sobrou para o Piquerez, o lateral esquerdo do palmeirense estava livre, finalizou, como os mais antigos são, né? Mandou um charuto de canhota, a bola indefensável para o goleiro Matheus Nonelli. E o segundo gol também foi assim. A bola ficou pingando ali, perigando na área da equipe corintiana. Sobrou para Emiliano Martinez, que olhou para o gol e falou, vou chutar daqui, chutou. A bola acabou morrendo no fundo das redes do goleiro Matheus Nonelli. Alguns torcedores corintianos reclamavam, né, falando que o goleiro pode ter falhado. Na minha visão não falhou, você vai estar acompanhando os gols, né? Foi um chute forte, uma meia altura, que a gente pode considerar, mas ela foi fazendo aquela curva, né? Foi de baixo para cima e acabou caindo depois de passar pelo goleiro. Então, acredito que os corintianos estão acostumados, né, com o Hugo Souza fazendo milagres, grandes defesas. Matheus Nonelli até fez nesse jogo algumas defesas assim, milagrosas, o placar poderia ter até sido maior. Mas no fim das contas é que a alegria, a felicidade ficou do lado do Alviverde, Jefinho, nesse derby. Logo na terceira rodada já do Campeonato Brasileiro, os palmeirenses já estão vitoriosos em cima do seu maior rival. Após ficarem tristes, né, os torcedores, né, da equipe de Abel Ferreira, então puderam comemorar esse jogaço aí com o Corinthians, né, foi o que eu falei aqui na outra semana junto com o Lucas, na semana retrasada, né, Tem que saber perder, gente, esse é o intuito do futebol, né, essa é a brincadeira, perdeu, ganhou, vamos aí bola pra frente, dessa vez foi a vez do Palmeiras comemorar então, né. E você vê que tem duas pessoas aqui com felicidade, né, de orelha a orelha, né, a Tarcísio eu escutei isso que eu ia falar, né, o Leandro Gianoca chegou pra você. Hoje você tem que falar do Palmeiras. Ele estava entusiasmado, né? Exatamente. Uma alegria ímpar, uma alegria única. Acho que ele está um pouco feliz. Espero que ele esteja a segunda-feira amanheceu verde pro Leandro, né? Parabéns aí pro seu time, viu, Leandro? Que viu o passarinho verde, ele no caso viu o periquito verde, né? Viu tudo verde, né? Aí, a gente continua falando de futebol, porque teve aí o empate do São Paulo com o Cruzeiro, Lucas Sena. Exatamente, Jefferson. O São Paulo recebeu a equipe do Cruzeiro, né? E o jogo ali ficou meio mastigado, um joguinho chato, aquele jogo sonolento, mas teve gol. E os gols saíram no segundo tempo. Cedric Soares, né, o lateral português da equipe tricolor, fez a jogada pela direita, mandou a bola na área e Ferreirinha, de cabeça, abriu o placar para o tricolor paulista, né? Ele jogou no contrapé do goleiro Cássio, que só ficou naquele lance, né? Só olhando a bola balançar as redes. Mas quando o tricolor ficou na frente mais uma vez, porém, mais uma vez, acabou cedendo empate.
Matheus Pereira, pro lado cruzeirense, cobrou escanteio. Aí foi o gol que teve a participação da dupla K. Kaique escorou de cabeça pro Caio Jorge, que foi lá e finalizou balançando as redes do goleiro tricolor Rafael. E aí no fim, Jefferson Santos, a gente vem trazendo, né, que o Zubeldia está balançando no cargo e quando acabou a partida, os torcedores do tricolor vaiaram o Zubeldia. Circula pelos lados do tricolor que o Dorival Júnior é o nome especulado, o ex-treinador da seleção brasileira, é o primeiro nome assim, a lista, o top 1 da lista do Casares, presidente do tricolor paulista, para substituir o Zubeldia. Parece que já está ali quase um acordo de nobres pares, só falta o Zubeldia ser mandado embora para o Dorival assumir. Agora vamos ver se isso vai acontecer no decorrer da semana, porque o futebol é cíclico. Hoje é uma coisa, daqui a 2 horas pode ser outra. É igual jornalismo, né? É igual jornalismo. Vê uma notícia hard aí, vai acontecendo Exatamente. as coisas, as mudanças vão acontecendo, né? E a gente vai acompanhando tudo que acontece no mundo esportivo. Agora eu vou aqui na fechada, Tatá, porque eu vou com uma informação agora que é exclusiva, nunca dada antes aqui no nosso Últimas Notícias e também em outro programa esportivo. Lucas, o Santos perdeu, né? E teve barulho na Vila Belmiro. Que notícia inédita, né? O Santos perder. É o inédito mais recorrente que vai acontecer nos últimos tempos, né? Santos foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. Um jogo assim, eu posso falar tranquilamente que foi uma das piores exibições da equipe santista neste ano. E hoje o Santos, né, celebra 113 anos de história e o presente que o torcedor santista tem é um gosto amargo da derrota, né? O Santos foi até o Rio de Janeiro e enfrentou o Fluminense no estádio do Maracanã. Da cidade do Rei para perder na cidade maravilhosa. Sem dúvida nenhuma. Né? E do Rei Cartola, né, do samba, né? O Santos fez até um post homenageando isso. Saiu de Santos, o Rei foi lá, o time do Rei, perdendo a cidade maravilhosa para o time do Cartola. Então, aos 51 do segundo tempo, ou seja, quando o jogo já parecia que ia ficar daquele jeito, a bola sobrou para o Arias, que tocou para o Samuel Xavier. O lateral esquerdo santista, Escobar, não sabia se marcava o Arias ou se marcava o Samuel Xavier, e chegou. Samuel Xavier olhou e falou, vou chutar daqui, chutou, a bola bateu na perna esquerda do lateral santista, acabou morrendo no fundo das redes do goleiro Brazão, ou seja, o torcedor santista que viu um jogo pífio, um jogo ruim, onde o Santos não jogou nada. A gente brinca que o Santos jogou no primeiro tempo do Vasco, jogou no segundo tempo contra o Bahia e ontem resolveu não jogar nada. Não jogou nada, foi um jogo muito aquém, mas muito aquém do que o Santos pode fazer. E no fim das contas, Fluminense 1, Santos 0. E eu falei, né, brincando, a gente falou na redação que o alerta soa na Vila Belmiro porque o Santos, em 3 jogos, só soma 1 ponto, de 9 só tem 1 ponto, está na 18ª colocação. E uma informação que os torcedores santistas ficam incomodados. Em 2023, quando o Santos caiu, nem quando o Santos caiu, o Santos fez um início tão ruim de Campeonato Brasileiro. Ou seja, não estou falando que o Santos vai cair. Porém, se no ano que caiu o começo foi melhor, qual a esperança que o torcedor santista tem? Porque o Santos ontem desempenhou tudo, menos o esporte chamado futebol. Nós vamos acompanhar a novela santista. Ele pode não ter caído, mas está ali na corda bamba, né? Para cair, possa ser que aconteça, viu? A gente vai acompanhando o desenrolar. Você volta hoje aí na segunda edição? Para apresentar a segunda edição do Últimas Notícias. Bom jornal para você, boa semana, viu? Muito obrigado, lindão. Para você também, uma boa continuidade e uma boa semana para os amigos de casa. Valeu, então. Olha, nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o seu Últimas Notícias, teremos a nossa previsão do tempo, também Lidiane Chaves, agora o quadro Saúde Plena na sua hora do almoço. A gente volta já, fique conosco para nossas redes sociais, YouTube, Facebook, também Instagram, TV Câmara Cubatão. Até já! Tinha que ter escrito, ó, bola. Então ali eu já estou abrindo, né, as janelas da alma para eles e a visão deles para o mundo. E me emociona. Você está na bola, na boneca e na binanca. A importância de alfabetizar a criança na idade certa é preparar ela para a sociedade, abrir os olhos dela para o mundo de forma que ela aprenda e compreenda. Que a criança seja o centro da aprendizagem. Quando a gente educa ou quando a gente alfabetiza uma criança, a gente não está alfabetizando o indivíduo, a gente alfabetiza também os familiares, o irmão mais novo, o irmão mais velho. Faz com que todos estejam unidos em um só propósito, né?
com esse compromisso, toda a escola está participando, né, e tudo em prol das crianças, né, do desenvolvimento, e a Thalia também tem se desenvolvido muito bem, tanto na escrita, na leitura. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. De volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição, e agora para falar do tempo para você. Olha, ontem a chuva acabou caindo, né, para encerrar o nosso domingo, choveu também durante a madrugada e hoje a chuva continua, né, tem essa previsão de chuva aí ao longo dessa segunda-feira. Imagens para você do Pier do Casqueiro, que a Luana te mostra agora, a movimentação aqui na cidade de Cubatão, tá? Nós vamos continuar com esse tempo instável. A temperatura agora em Cubatão é de 24 graus, tá, gente? Não vai subir muito não, essa é a máxima para hoje, é esses 24 graus, tá? Tem grande chance de chuva, como eu falei, durante todo o dia de hoje, né? E o vento que vem caindo aí vai fazendo com que a sensação térmica fique mais baixa pra gente, né? Que estávamos acostumados aí com todo aquele calorão que estávamos vivendo há dias atrás, meses atrás aqui na nossa região, né? Sendo assim, a gente confere agora a previsão do tempo aqui do nosso Últimas Notícias. A terça-feira será de sol entre nuvens, com a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Os ventos irão soprar leves para o sudeste. A mínima será de 20 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 78% e 96%. No quadro Saúde Plena de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que atinge inúmeras pessoas e que não escolhe, né, o gênero nem a profissão, a depressão. E comigo, então, para mais um quadro Saúde Plena, eu recebo a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso quadro Saúde Plena. Obrigada, sempre um prazer estar por aqui. Boa tarde a todos. E vamos falar de um assunto tão importante e necessário, né, de ser pontuado e não usar como... Não pode ser taxado como bobeira, como né, Lid? bobeira. E não, realmente é algo muito sério e precisa ter um respaldo muito grande para cuidar disso. Sem sombra de dúvidas. Então, atenção todos vocês, gente, porque a depressão é uma coisa séria. E a gente vai entender agora, né? Já começo perguntando para a Lid, quais são os principais sintomas, Lid, da depressão, né? Como que ela começa a se manifestar? A depressão, ela vai muito mais além do que da tristeza, né? Porque a tristeza é algo passageiro, né? Que pode acontecer no dia, mas quando essa tristeza, ela tem algo a se estender, ou seja, passa de um dia, semanas, e a pessoa não consegue, né, ter ânimo para sair daquele estado, aí sim a gente pode começar a levar em considerações alguns pontos, né, como a desmotivação, falta de prazer nos prazeres, né, do dia a dia, da rotina, né? Sim, como, por exemplo, se socializar, ficar mais, né, reprimida, mais dentro de casa. Então, são alguns sinais que podem, sim, estar levando a uma depressão.
Lídia, aí eu presenciei alguém com um desses sintomas que você acabou de citar pra gente, né? Uma pessoa mais reclusa, que não conversa, que antes conversava bastante. O que eu posso fazer já de início para poder ajudar essa pessoa? Tem algo que eu possa ali, de primeiro momento, chegar na pessoa, começar a tratar de alguma forma para ela dar uma melhorada, digamos que uma animada? Primeiro ponto é o acolhimento, né? Um abraço, não desfazer da fala daquela pessoa, desfazer como é frescura, não, pelo contrário, né? Entender, falar para ela que você entende sobre o sofrimento dela e que ela pode contar com você, oferecer um suporte profissional também, se for possível acompanhar ela até um atendimento, né? Então, assim, não desnospreze o sentimento dessa pessoa, porque ela já tem um sentimento de culpa, né, visto pelo interno, de por que ela está passando por tudo aquilo. E então, nesse momento, é importante, sim, ter esse acolhimento e não uma discriminação. Lídia, no dia a dia é normal que nós tenhamos ali um dia desanimador, um dia desanimado. Não é sempre que a gente acorda com aquela energia 100%, né? Como que a gente pode, então, diferenciar um dia que a gente não acordamos muito bem de uma depressão, né? Quais são a diferença desses sintomas? Um dia, eu não estou muito bem hoje, eu quero ficar na minha. E a depressão, quais são as diferenças entre uma e outra? É meio percebido como uma tristeza, né? Um cansaço, por exemplo, que você acorda, como você falou, não estou com disposição. A depressão, a paciente, a pessoa, ela não tem motivação para ir, né? Não tem esse ato da ação. Então, é como se ela estivesse enjaulada naqueles sentimentos, né? Então, para ela sair, por exemplo, da cama, ela já tem uma dificuldade ainda maior. Então, ela precisa estar muito motivada, tem que ter algo para que realmente faça ela sair daquele estado, né? Outros sintomas também que é muito assim, é a questão da falta de higiene também, né? A questão que eu havia falado no início, a socialização, percebe que a pessoa já quer ficar mais no canto dela. Então, esse sim é uma questão de preocupação que, se você notar, né, não é uma bobagem, e sim algo que precisa ser olhado, ter um olhar diferenciado. Lídia, falando ainda nesse tema, né, da depressão, tem alguma causa principal? Essa depressão, ela vai desencadeando aí ao longo da vida? É uma causa genética? De onde que surge então a depressão? Então, não tem uma causa específica, sabe, Jeff? Costumamos falar que é uma questão biológica, né, psicológica e ambientais também. Uma questão também genética também pode influenciar, sim, mas no decorrer da vida dessa pessoa pode ter ocorrido alguns traumas, né? Que isso sim pode levar ao agravamento. Então, uma somatória de fatores ali, desde pequena, adolescência, entrando ali na fase adulta, então, exatamente, somando tudo isso pode desencadear a depressão. Uma depressão, exatamente. Não tem uma causa específica, mas sim todo o contexto da história de vida daquela pessoa. Lídia, que a pessoa também venha passar no trabalho, né? Muitas empresas aí, muitos empregos, né? As pessoas sentem pressionadas dentro da empresa por diversos fatores. Esses fatores do trabalho pode desencadear uma depressão da pessoa? Pode, né? Inclusive tem uma normalização agora, né, RNU, e que visa, né, o acompanhamento, não é obrigatório, tá? Mas é interessante que as empresas, né, as organizações tenham isso para que seja trabalhada com seus colaboradores, para trabalhar a saúde emocional. Então, um ambiente, por exemplo, desgastante, isso pode sim levar a uma depressão. O núcleo de amizade ali dentro daquele ambiente, as conversas, né, o clima, isso tudo são fatores sim que pode
levar a um estado, né, mais crítico e a pessoa vir ao adoecimento. Lídia, e quando a pessoa é diagnosticada com a depressão, né, qual o primeiro passo a ser feito? Procurar um médico especialista, tomar algum medicamento? Qual o caminho correto? Primeiro passo, né, é ter um acompanhamento com um profissional especializado, né, o psicólogo, e aí fazendo todo esse acompanhamento, se houver a necessidade, sim, ser encaminhado para um psiquiatra, fazer o uso da medicação, porque tem alguns casos que se faz necessário ter essa intervenção medicamentosa. Então é um conjunto, né, é o trabalho do psicólogo com o psiquiatra, em alguns casos mais específicos. Lídia, e se trabalhando aí com esses casos pontuais, né? Porque cada história tem um ponto a ser preenchido, a ser dito, a ser falado. Você como psicóloga, você pode falar aí a respeito pra gente como algumas pessoas têm alguns estigmas sobre buscar ajuda? Infelizmente ainda tem, né? É olhado como a psicoterapia como loucura e não ser visado como uma qualidade de vida, como bem-estar, para trabalhar o seu interior, para se conhecer, para a busca do autoconhecimento e aí sim se livrar de algumas marcas do passado, né, que acaba gerando todo algum conflito e que leva a uma ansiedade, que leva a uma depressão e tanto outros transtornos, né? Então, quanto mais você se conhece, melhor é para a sua saúde mental. Lídia, qual a importância aí da família, né, neste momento, quando encontra um familiar com a depressão? O que pode ser feito por parte da família para acolher cada vez mais essa pessoa? Mais uma vez, é o acolhimento, né? É tão importante quanto essa pessoa não ser julgada, não ser discriminada. Então, ela ser ouvida, oferecer meios dela sair daquele estado, oferecer uma caminhada, por exemplo, um momento de lazer. Então, tentar colocar ela novamente nessa sociedade, por mais que seja desafiador. E o outro passo também importante é que essa família tenha uma ajuda psicoeducativa, né, até mesmo como forma para trabalhar, para lidar, né, com esse ente querido que está em sofrimento. Então, para também não cair em sofrimento o familiar também. Então, tão importante quanto essa família se cuidar para poder cuidar desse ente. Tá certo. Então, Lídia, antes da gente finalizar aqui, tem algo que você queira deixar para o nosso telespectador a respeito desse assunto tão importante? Perceber, né, qualquer sinais, não se feche. Pelo contrário, procure a ajuda de um profissional qualificado, especialista no assunto. E não tenha vergonha, né? Não consegue ir sozinha, busque um amigo, um parente para estar indo com você, mas não deixe que isso adoeça mais e que você se aprisione, né? Cada dia mais nesse adoecimento. Então, se liberte, busque ajuda e que isso vai ser libertador de fato. Sem sombra de dúvidas, a Lídia falou um fator principal aqui, né? Caso você tenha medo ou vergonha de pedir ajuda para um familiar, gente, um amigo que você tenha confiança, intimidade, peça para um amigo ir junto com você, procurar essa ajuda que é de suma importância. Lídia, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e continue nos acompanhando no Saúde Plena. É isso. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá, tchau!